Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje nós iremos realizar alguns exercícios referente à aula anterior. A aula anterior falou um pouco sobre organelas citoplasmáticas, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício da apostila diz assim: são consideradas as únicas organelas celulares com capacidade de autoduplicação pela presença de DNA autógeno delas mesmas, em sua composição. Então, aqui nós já podemos marcar. Quais são as organelas celulares com capacidade de autoduplicação pela presença de DNA autógeno, ou seja, delas mesmas, em sua composição? Então, aqui o exercício traz algumas opções. A primeira delas é mitocôndrias e dictiossomos, que não tem a ver. Mitocôndrias sim, mas dictiossomos não. Mitocôndrias e cloroplastos. Essa opção sim, já temos a resposta na B. Mas no caso, a mitocôndria refere-se à célula animal e o cloroplasto refere à célula vegetal, certo? Então, eles têm essa capacidade, né, de autoduplicação e também apresentam um DNA autógeno. Esse DNA autógeno é circular e ele é bem importante em diversas, tem uma importância por ser um DNA materno, né? Então, ele tem uma importância na identificação de indivíduos, certo? O exercício 2 da federal diz assim: a Escherichia coli não possui nenhuma membrana nuclear. Tem enzimas do processo respiratório, não tem as enzimas do processo respiratórios endobras da membrana plasmática e não possui as estruturas celulares mais conhecidas. Isso faz com que seja classificada como a Escherichia coli. Nós sabemos que ela é uma bactéria. A bactéria, que eu trouxe um exemplo, né, de como é uma célula bacteriana, no caso, só um exemplo, né? Então, quais são as características que ela apresenta? Ela tem, né, a principal característica é a ausência dessa membrana nuclear. Neste caso, o núcleo, ele encontra-se disperso no citoplasma, certo? Então, qual grupo pertence a essa célula, né? Qual célula tem essa principal característica? No caso, é a célula procariota. A Escherichia coli é uma bactéria procarionte, ou seja, é um organismo procarionte, certo? Exercício 3 da Unesp. Se fôssemos comparar a organização e o funcionamento de uma célula eucarionte com o que ocorre em uma cidade, poderíamos estabelecer determinadas analogias. Por exemplo, a membrana plasmática seria o perímetro urbano e o hialoplasma corresponderia ao espaço ocupado pelos edifícios, ruas e casas com seus habitantes. O quadro reúne algumas similaridades funcionais entre a cidade, né, e a célula eucarionte. Então, no quadro, nós temos a primeira coluna, os componentes de uma cidade, e na segunda coluna nós temos, nas linhas, né, os componentes de uma célula eucarionte. Então, em relação às ruas e avenidas, qual componente se relaciona mais às suas avenidas? As suas avenidas são onde circulam os carros, circulam as pessoas, né? Então, qual componente celular está mais relacionado? Então, nós podemos citar os retículos endoplasmáticos, certo? Que é onde se produz, né? E produz certas substâncias, como proteínas, e no caso do retículo rugoso, né? Proteínas, e ele pode ser associado a esse componente da cidade. Os armazéns, eles podem ser relacionados a qual componente? No caso, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele pode também ser comparado a um correio celular. É ele que recebe
recebe, né, a substância, modifica um pouco ela e envia as secreções. Então, ele é principal associado, ele está associado à secreção celular e ao armazenamento de substâncias, ou seja, ele parece um mercado, um armazém, né? Uma central elétrica. Olha, já dei a resposta, mas as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. É na respiração celular que ocorre a produção de ATP. O ATP é a principal moeda energética dos sistemas biológicos, certo? E as casas com aquecimento solar? E as casas que produzem energia através da luz? Se assemelham aos cloroplastos, que realizam o processo de fotossíntese. E os restaurantes e lanchonetes? Então, os lisossomos possuem enzimas digestivas. É nos lisossomos que ocorre. Ele tem também uma capacidade de fagia, autofagia, no caso, também pode ocorrer. E eles são relacionados a restaurantes e lanchonetes. No caso, a resposta é a A, né? Então, já podemos ir para o exercício 4. O exercício 4 diz assim: uma célula privada do aparelho de Golgi possui a dificuldade em... Então, uma célula que não possui o aparelho Golgi, o aparelho responsável pela secreção celular e armazenamento, ele tem dificuldade no quê? Então, manter sua forma. Então, se ela não tiver aparelho Golgi, ela tem a sua forma alterada? Não, né? Síntese de DNA é afetada? Síntese de mRNA é afetada? Não, também. E a síntese de proteína é afetada? Também não é. Armazenar moléculas. Então, ela possui uma dificuldade, sim, em armazenar moléculas, porque ela não tem aquele armazém, como comentado no exercício anterior, né? Ela não tem esse correio também que nós conversamos, certo? Então, ela tem dificuldade na secreção de moléculas e armazenamento. Exercício 5. Ele traz, sim, o seguinte enunciado. Em protozoários, fungos, algas, animais, plantas, bactérias e cianobactérias são encontrados. E ela traz uma lista de componentes celulares. Peroxissomo, e daí ela pede para, comentar. Entre esses organismos, quais são os componentes celulares comuns a todos eles? No caso, nós temos organismos eucariontes nessa lista e também temos organismos procariontes. Quais são os organismos procariontes, né? Os organismos procariontes nós podemos destacar bactérias e cianobactérias. Dessa lista nós estamos falando. Aqui nós também podemos observar organismos vegetais, né? Plantas e algas. E também os animais, protozoários, fungos e animais. Certo? E quais componentes celulares são comuns a todos eles? Peroxissomos, lisossomos e mitocôndrias? Aí mitocôndrias já não dá, porque mitocôndria não ocorre em célula, animal, né? Ribossomos, membrana plasmática e citoplasma? Esse sim, ele é comum em todos esses organismos. Núcleo, retículo endoplasmático e mitocôndria? No caso, o núcleo não, né? Nas bactérias, cianobactérias, não ocorre núcleo. Retículo endoplasmático rugoso, citoplasma e membrana plasmática? Também não. Membrana, citoplasma e mitocôndria, aqui nós já temos que a resposta é B, certo? Exercício 6 da UEL. Qual das organelas celulares mencionadas abaixo possui menor valor adaptativo para organismos que habitam os fundos dos oceanos? Aqui eu trouxe uma imagem de como é os fundos dos oceanos, para a gente lembrar e associar essa questão que ele está trazendo, certo? Vocês lembram que para fazer um mergulho existe um equipamento de segurança, o qual inclui, né, uma lanterna.
qual seria, né, o componente que possui menor valor adaptativo. Ou seja, o que é o valor adaptativo? É a capacidade de sobrevivência, certo? Qual organela tem menor capacidade de sobrevivência para organismos que habitam fundo dos oceanos? Vacúolo? Não, né? Mitocôndria? Também não, ela depende das condições dos fundos dos oceanos. Ribossomo? Depende? Também não. Os cloroplastos? Os cloroplastos, sim. Os cloroplastos, eles são associados ao processo de fotossíntese, né? É onde ocorre o processo de fotossíntese. E o processo de fotossíntese precisa de luz. Então, a sobrevivência do cloroplasto num ambiente escuro, com pouca luz, como os fundos dos oceanos, é sim afetada no caso dos organismos que vivem lá, certo? Então, vamos para o exercício 7, que diz assim: os trabalhadores que lidam com amianto podem ser acometidos por uma doença chamada silicose. As células do epitélio pulmonar desses indivíduos fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como essas partículas não podem ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo de sílica nessa organela, né, acaba rompendo essa organela e ocasionando a destruição generalizada das células, por ação das enzimas digestivas. A organela envolvida na silicose é o... Aqui no texto a gente tem uma informação bem importante. É uma organela com capacidade de fagocitose. E uma organela também que apresenta enzimas digestivas. É o peroxissomo? Também não. É o complexo de Golgi? Não. É o lisossomo? Sim. O lisossomo, ele tem, né, aquela capacidade de autofagia, né? Ele apresenta também enzimas digestivas. E é a organela associada a essa doença, né? Aqui eu trouxe um exemplo, não faz parte do exercício, e como fica, né? É uma ilustração. O pulmão normal, o pulmão, depois de ocorrer todo esse processo, né? De destruição generalizada por ação das enzimas digestivas presentes nos lisossomos, certo? Exercício 8 da FUVEST. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar parte de si mesma, né, como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática diretamente responsável por essa degradação é o... Então, a gente pode lembrar um pouco dos conceitos do exercício anterior, né? Qual é essa célula animal, qual organela é responsável pela degradação da própria célula, né? De si mesma. Então, qual organela tem a capacidade de autofagia, né? Já podemos lembrar do lisossomo. O lisossomo, né, tem a capacidade de autofagia, ele possui as enzimas digestivas e ele pode ser responsável por esse processo de degradar a si mesmo, certo? Exercício 9 fala um pouco sobre as mitocôndrias. Ele fala assim: mitocôndrias são organelas presentes nas células eucarióticas cuja função é... Qual é a função, né? Ele tá falando qual é a função da mitocôndria. Aqui a gente trouxe uma imagem só para lembrar como que ela é, né? Ela tem um DNA circular, que é aquele DNA próprio, né? Que a gente comentou lá no primeiro exercício. O DNA autógeno da mitocôndria. Ele possui uma membrana interna, espaço celular, intramembranar, DNA circular e ela tem uma ATP sintase. O que é ATP sintase? A gente não viu a fundo ainda, né? Mas a ATP sintase está associada a um processo bem importante que se chama respiração celular. E essa é a principal função
da mitocôndria. Ela é responsável pela produção de energia. E é durante a respiração celular que ocorre a produção de ATP, a moeda energética dos organismos. Digestão celular ela não realiza, respiração celular sim, secreção de proteínas não, transporte de nutrientes não, orientação da divisão celular também não. Ela está associada à respiração celular, certo? Exercício 10 da Unicamp. Ele fala assim: considere as características da célula A, B e C, indicadas na tabela abaixo. Quando ocorre a presença, está em mais. Quando ocorre a ausência dos componentes, está em menos. E responda. Então, aqui nós temos os componentes celulares, parede celular, envoltório nuclear, nucleolo, ribossomos, complexo de Golgi, mitocôndria e cloroplastos. E ele pergunta assim: quais das células A, B e C são eucarióticas e quais são procarióticas? Aqui nós podemos já olhar de cara na tabela e ver qual é a principal característica que diferencia esses dois grupos. Aqui na segunda linha nós já temos o envoltório nuclear. Então, quando uma célula é eucarionte, ela possui envoltório nuclear? Sim. E quando a célula é procarionte, ela possui envoltório nuclear? Não. Nesse caso, dos procariontes, o núcleo fica disperso pelo citoplasma. Então, aqui nós já temos essa característica que nós temos que observar na segunda linha. Então, no primeiro caso, a célula é eucariótica, ela possui envoltório nuclear. A célula B é eucariótica, também possui envoltório nuclear. E a célula C, nós podemos dizer que ela é procariótica, certo? Aí na B, o que ele pergunta? Qual célula, A, B ou C, é característica de cada um dos seguintes reinos? Monera, animal e vegetal. Então, o reino Monera é o reino das bactérias. As bactérias são o quê? Procarióticas. Reino animal. Qual que é a principal característica do reino animal, né? Qual é a principal característica que diferencia células animais e vegetais? Aqui nós podemos destacar, aqui nós podemos destacar 3. A primeira delas é parede celular. No caso da célula animal, não possui parede celular. E a célula animal possui parede celular. E o reino Monera possui, sim, parede celular também. Então, aqui nós já podemos classificar com base na parede celular. Mas, além disso, existem outras características, certo? O nucleolo, né? No caso, nucleolo não. Aqui eu tô falando do reino Monera. Mas, para diferenciar o reino animal e o vegetal, as células, né? Então, nós podemos destacar a presença de parede celular, que nós já comentamos, e o cloroplasto. No caso das células animais, não existe a presença de cloroplasto. Na caso da célula vegetal, até existe, né, mitocôndria comum a elas, certo? Que componentes celulares presentes? Isso que a gente está respondendo, certo? Então, aqui nós já classificamos, no caso da célula A é animal, célula B vegetal e C monera. Então, pessoal, dando fim a essa aula de exercícios, né? Eu gostaria de agradecer a vocês terem assistido a esse conteúdo. Obrigada e fiquem em casa, se cuidem e eu espero que vocês estejam bem estudando bastante para o vestibular, certo? Beijo!